Eu sei colocado nesses dias uma temática interessante no meu coração. Faz dias que Deus vem martelando essa temática no meu coração. Eu quero usar o capítulo 9 como introdução dessa mensagem, como introdução de algo que Deus tem colocado no nosso coração, a estar acreditando com a igreja na noite deste dia. Aleluia. Me achou para dizer amém? Amém. Não achou para dizer escola bíblica dominical? Amém? Me peguei, não? Amém. Aleluia. Diz assim, versículo 1 assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum destes caminhos, que quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus rebeliões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Somente até aí, meus amigos. Deus colocou no meu coração uma temática submissa ao tema: lugares que eu não posso estar. Aleluia. É um pouco forte, mas é a palavra de Deus. Lugares que eu não posso estar. Mas dias que Deus vem martelando no meu coração essa mensagem. Eu venho remoendo essa mensagem há dias. Lugares que eu não posso estar. Fiz questão de ler aqui essa passagem do apóstolo Paulo, que era Saulo, que era um grande, que era um poderoso da época, que acabou depois de um encontro profundo com Cristo no caminho de Damasco, foi transformado em um dos maiores missionários para os gentios. Paulo é um missionário dos brasileiros, é um missionário dos povos gentios. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele era religioso ao extremo. Sendo religioso ao extremo, ele fazia absurdos em nome da religião. Paulo, em nome da religião, aspirando vingança contra, aquela época não se chamava cristão, se chamava o caminho. O cristianismo era apelidado como o caminho, porque eles falavam Jesus é o caminho. E o cristianismo era conhecido como o caminho. E ele, para capturar alguns dos cristãos que faziam parte da seita chamada o caminho, o apóstolo Paulo o Saulo não se conformou em somente matar Tiago e matar ali Estevão apedrejado, que era um dos seus amigos, que aprendeu com ele, que estudou junto com ele, cresceu junto com ele. Essa era a revolta de Paulo, de Saulo, contra o caminho, contra este caminho que os discípulos pregavam. Essa era a revolta dele, porque ele via os seus amigos que cresceram junto com ele, pertenciam à mesma religião com ele, a largarem da sua religiosidade e se converterem ao caminho. Aleluia! E começarem a falar contra a religião, falar contra a religião dos homens que havia naquela época e se convertiam ao caminho. Essa estava a raiva de Paulo. O primeiro lugar que eu não posso estar, o apóstolo Paulo, o Saulo, quando ele pegou uma carta dos magistrados para ir para Damasco em busca de mais seguidores de Cristo, ou seguidores do caminho, ele estava indo a caminho de Damasco, montou em seu cavalo. Por isso que eu fiz questão de dizer lugares que eu não posso estar. Primeiro, montado no cavalo, como Saulo. Sabe o nome do cavalo que Saulo estava montado? Perguntei para minha esposa e meu filho, eles não souberam me responder. Sabe o nome do cavalo que Saulo estava montado? E digo, o cavalo chamado religião. O primeiro lugar que nós não podemos estar é montado no cavalo chamado religião. Porque homens têm feito misérias no nome da religião, tem matado em nome da religião,
tem se explodido vivo no nome de uma religião. Tem cortado cabeças lá no Oriente no nome de uma religião. Saulo estava montado sobre a religião, e sobre a religião ele matava pessoas. No nome da religião ele prendia os cristãos. No nome da religião ele perseguia aqueles que se diziam seguidores de Cristo, os matava, os prendiam. No nome da religião ele matava, meu irmão, aqui não tem ninguém que mata. Não tem ninguém que persegue, engana o céu. A religião ainda mata e mata muito nos dias de hoje. A religião não mata da forma física, mas mata da forma espiritual. A religião tem asfixiado muitas pessoas, tem matado muitos sonhos, muitos projetos missionários por causa da religião. Muitos homens estão montados no cavalo chamado religião, e por causa desse cavalo chamado religião, nada pode. Tem que andar dentro das diretrizes, tem que andar dentro da liturgia. Se sair fora da liturgia da religião é demônio, não é Deus. Aprenda uma coisa: o Deus que nos serve não opera por religiosidade, não opera por ritualismo religioso, ele opera onde há liberdade para a sua presença. Deus não é religião, a Bíblia diz que Deus, que ele é liberdade, e aonde está o seu espírito, aí há liberdade, aí há liberdade. Pode pular, pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor, porque aonde está Deus, a liberdade está presente, a liberdade está presente, a liberdade dele se faz presente. Irmão, tem ninguém aqui montado neste cavalo? Não há tempo. Muitos montados no cavalo da religião têm matado o seu irmão, têm matado o sonho do seu irmão por causa da religião. Porque pular é pecado, porque falar em muitas línguas não pode, é falta de decência. Irmão, desde quando dá glória a Deus e pular é falta de decência? Não, irmão, quando tem que haver ordem, desde quando pular e glorificar a Deus é falta de ordem? Falta de decência, falta de ordem é pecado escondido. Falta de decência, falta de ordem, liberar uma cheia de pecado podre e entrar vestido com a cara. Tivesse acontecido religioso, esta noite Jesus Cristo vai ter um encontro contigo no meio do caminho. Aleluia! Saulo montado no cavalo chamado religião. Ele não queria descer do cavalo, ele não queria descer da religiosidade, e no nome dessa religião ele matava a pessoa. Sabe o que acontece quando a pessoa não desce do cavalo? Quando a pessoa não desce do cavalo chamado religiosidade, no meio do caminho, um dia mais cedo ou mais tarde, você vai ter um encontro com Cristo, e ele vai te derrubar do cavalo. Aleluia! Saulo não queria descer do cavalo de jeito nenhum. Para ele era um tal, ele era um bom, ele era, fazia, acontecia, até quando ele teve um encontro com aquele que é maior que ele, com aquele que é maior do que a religião. Ele ia para a caminho de Damasco, literalmente Jesus o derrubou do cavalo. Literalmente caiu uma luz, e raiando aquela luz ele caiu por terra. Literalmente ele estava em uma batalha da religião contra o cristianismo, a religião contra os seguidores de Cristo. E como era uma batalha, Jesus não sendo bobo, Jesus deu o primeiro golpe. Aleluia! Jesus não sendo bobo, já que está na batalha, vou dar o primeiro golpe. Quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus o derruba do cavalo. Literalmente ele cai do cavalo, e aí ele tem um encontro com Cristo, e ele pergunta: olha, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali ele ficou conhecido quem era o caminho. Ele disse: quem é o Senhor? O que está falando comigo? Eu sou aquele a qual tu tens perseguido. Jesus não disse: você tem perseguido a minha igreja. Aprenda algo. Quando a religião toca na menina dos olhos de Deus, que é a igreja, quando a religião toca na noiva de Cristo, quem se levanta para proteger a igreja não é o pastor, é o próprio Cristo. Quando alguém se levanta com religiosidade para querer matar alguém, matar o sonho, matar a chamada, matar o ministério, matar o avivamento, irmão, quem se levanta para defender não são os líderes, o próprio
Saulo, no cavalo chamado religião. Saulo caiu por terra, caiu literalmente por terra, e Deus me deu o primeiro golpe. Ali Saulo passou a ter um encontro com aquele que ele perseguia. Com isso eu quero te dizer algo, e eu quero que você grave muito bem no seu coração. Nós vivimos e foi gravado, foi mentalizado na nossa mente tanto tempo a religiosidade. Tanto tempo vivemos debaixo prisioneiros por uma religiosidade, um ritualismo. Porque tem que ser assim, se não for assim, Deus não se agrada. Porque tem que ser assado, se não for assado, Deus não se agrada. E tem que usar isso, tem que usar aquilo. Tantas coisas que a religiosidade impõe. E aonde há religiosidade, não há lugar para Deus operar. Não há lugar. Uma vez eu falo no meu Deus, por que, Senhor? Há cultos por aí que são tão pesados. Há cultos aí que são. Parece que negócio é ensaiado, sabe? Aquele negócio metódico, aquele negócio pesado, aquele negócio chato. E aí Deus falou, irmão, meu filho, há tanta religião, há tanta religiosidade, e não sobra nem um pedacinho para me operar. A religião tomou conta de tal maneira que tudo tem que ser conforme a religião, e não sobra espaço para me operar. Se eu pergunto o que eu quero, a religião não pede isso. O primeiro lugar que ele não quer que você esteja é na religião. Pensa no cavalo hoje. Pensa no cavalo da religiosidade. Pensa no cavalo de tudo aquilo que você aprendeu e começa a aprender com o Espírito. Começa a navegar no oceano do Espírito. Ele vai te ensinar, aleluia. Ele vai te levar a uma comunhão melhor. Religião não é boa, é comunhão. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer comunhão com Ele, intimidade com Ele. Você não descer do cavalo chamado religião, porque se você não descer, Ele vai encontrar contigo no meio do caminho. O negócio vai ser espírito. Primeiro lugar que eu não posso estar sobre o cavalo da religião. Há uma passagem aqui da Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que diz sobre um certo dia que o apóstolo Paulo estava pregando. E aquele dia o apóstolo Paulo alongou tanto a mensagem, tanto, mais ou menos, começou às 6 horas da tarde, mais ou menos, e era meia-noite o apóstolo Paulo estava pregando. Imagina o culto desse. Aleluia. Meia-noite o apóstolo Paulo pregando. Estava numa casa alta. Havia um jovem chamado Eutico. Olha para o segundo e diga para ele, irmão, o segundo lugar que Deus não quer que você esteja é um lugar que eu te ensino. Não sei se Eutico chegou atrasado, não sei se Eutico perdeu o horário do culto, mas a Bíblia diz interessante que Eutico chegando se sentou na janela. E era uma casa alta. Ele estava na porta e responda: quem está na janela? Está dentro ou está fora? Está dentro ou está fora? Não está nem dentro e não está nem fora. Hoje de Deus te trouxe aqui para te arrancar da janela. Ele não te quer na janela, me entendam. Eu estava na janela assistindo o culto. E é um perigo crente na janela. Diz a Bíblia que eu de repente adormeceu, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Olha para o seu irmão que virou crente na janela. Corre o perigo de dormir e morrer. Deus não te quer na janela. Mas o que é isso, irmão Ricardo? Eu não posso ficar assistindo o culto na janela, me entendo de forma espiritual. Eu literalmente estava na janela. Mas os três pareciam espiritual para nós nos dias de hoje. Quem está na janela não está dentro e não está fora. Quem está na janela está igual a Laodiceia. Não é morno e não é quente. Está em cima do muro. É meio termo. Não sabe se é crente ou é mundano, se é privado ou é religioso. Não sabe se assiste o culto ou pensa nas coisas lá de fora. Não sabe
Esforçai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há muito cristão conformado. E o cristão é um perigo. O cristão que fica conformado, quando ele está conformado, ele se senta na janela. É o primeiro passo do cristão estar no pé no mundo. É o primeiro passo do cristão se desviar. É quando ele se conforma e senta na janela. Em vez de olhar para as coisas espirituais, ele começa a olhar para as coisas materiais. E as coisas materiais começam a chamar, a roubar a sua atenção. Ele deixa de prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. E começa a se ligar mais do que está acontecendo lá fora. E quando vai ver esse crente, ele cai. Ele dorme, ele cai, ele morre. Muitos perguntam por que fulano desvia e que não desvia. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. São consequências que vão indo. A pessoa vai se acomodando, sentado na janela. Deixa de prestar um culto racional a Deus, um culto com consciência a Deus. E as coisas de fora começam a cair a sua mente, engordar o seu coração. E quando ele vai ver, ele cai da janela e morre. Ele cai da janela e nós procuramos ele na igreja, cadê o irmão, cadê a irmã? Estava na janela, dormiu, caiu e morreu. Mas essa noite eu tenho uma palavra profética na minha boca. Desperta o que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem está na janela e não consegue servir nenhum. A minha Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso. Pedro não chamou ninguém para estar na janela, porque quem está na janela é, como dizer, ele está somente para observar. Quem está sentado na janela, ele vira um culto para observar. Ele observa como está a roupa do irmão, sapato que está usando, se é cromo alemão, italiano, se é cromo importado, não é, se é sapato de couro de jacaré ou couro de cabra. Ele começa a observar: nossa, o vestido da irmã é bonito, o cabelo da irmã está bonito, e começa a observar tudo, menos o que está acontecendo no espiritual. Quem está na janela, ele não consegue se ligar nas coisas que estão acontecendo aqui dentro, e sai murmurando. Eu não sei para que isso. Sabe aquele negócio de tanto glória a Deus, tanto barulho? Eu não sei se para que esse negócio de pular, esse negócio de gritar, isso é besteira, isso é bobeira. Quem está na janela não entende as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Quem está na janela sai daqui pensando: mas o que é aquilo? Esta noite eu te convido, saia da janela, venha para o meio da multidão, aleluia. Venha para o meio, a outra palavra está sendo pregada, a outra presença está sendo manifestada, porque Ele quer te encher, Ele quer te levar àquela comunhão mais íntima com Ele. Ele não te comprou para estar na janela, Ele te comprou para ser propriedade exclusiva dEle. Eu não posso estar na janela, porque se eu estou na janela, mais cedo ou mais tarde, eu irei cair e irei morrer. A Bíblia diz que aqueles que adoram o Senhor devem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Há muitos que em verdade estão aqui, mas em espírito estava acontecendo com eles. Ele estava no alto. Quem está no alto observa mais. Quem está no alto vê mais. Quem está no alto vê até o que não é para ver. Como Davi, que estava na varanda do palácio, onde o lugar que não deveria estar, na hora que não deveria estar, no dia que não deveria estar. Ali ele via tudo, ali ele olhava tudo, e ele viu coisas que não deveria ver. Ele foi atraído por aquilo, foi encontrado por aquilo. Quando você está na janela, você observa coisas que não é para observar. Você olha coisas que não é para você olhar, não é para você. Aquilo que é para você
Janela não é lugar para você estar. Lugar para você estar é no meio aonde a presença se manifesta e o nome do Senhor é glorificado. Qual é o lugar que eu não posso estar, irmão Ricardo? Eu não posso estar no porão com Judas. O que tem de crente, irmão? Se escondendo no porão. Eu chego a dizer para o Jonas, fala o seguinte, meu filho, vai para Nínive e prega sobre ela, porque a malícia dela está grande, está chegando a minha mãe, está chegando mal. Prega sobre ela, que se ela se arrepender, eu vou ter misericórdia de Nínive. Sabe o que Jonas fez? Jonas é todo israelita, é todo profeta, odiava ali, porque os nínives eles eram bárbaros. Quando ia alguém levado como profecia de Deus, eles pegavam aquela pessoa, barravam, esfolavam vivo, arrancavam o corpo da pessoa viva. Jonas, conhecido isso, e com orgulho no coração, falou: não, você quer saber de uma coisa? Deus me mandou para cá. E Jonas foi para lá. E Jonas desceu, pegou um navio, entrou no porão para fugir para Jope, pensando que Deus estava vendo. Aprenda uma coisa: de Deus ninguém se esconde. Deus te mandou ir para um lado, você está indo na contramão de Deus. E é um perigo quando o crente ele anda na contramão de Deus. É um perigo quando o crente está onde Deus não quer que ele esteja. Quando o crente faz o que Deus não quer que ele faça. Deus te mandou Jonas pregar para Nínive e não ir para Jope. Deus te mandou fazer uma coisa e não se esconder dessa lição. Ah, irmão, Deus ele vai te pegar no porão do navio. Não adianta se esconder da tua responsabilidade. O que Deus colocou para você fazer é para você fazer e ninguém mais. Feche seus olhos por um minuto. Eu não posso estar me escondendo no porão do navio. Eu não posso me esconder atrás das minhas desculpas. Eu não posso me esconder atrás do meu medo. Eu não posso me esconder atrás das minhas desculpas. Não, hoje não, amanhã. Hoje não dá, amanhã dá. Hoje não dá, amanhã eu faço. Você não pode estar como Jonas se escondendo de Deus. Deus te deu uma direção e a direção de Deus é para a sua vida. Siga esta direção. A direção que Deus deu para você seguir e não outro. O que Deus colocou na sua mão é para você fazer e não outro fazer. O que Deus colocou para você é para você fazer. Não adianta se esconder de Deus. Para de correr na contramão de Deus. Para de correr na contramão de Deus. Deus ele vai te encontrar no porão do navio. Deus vai te encontrar no porão do navio. Não adianta se esconder de Deus. O que é para mim fazer, é para mim fazer. Não adianta se esconder de Deus. Mais cedo ou mais tarde, só das pessoas que estavam na vontade. Eu vou fugir, vou entrar no navio, vou dormir, ninguém me conhece, ninguém está me vendo nada. Quando o Jonas estava dormindo, Deus enviou a tempestade sobre o mar. Aqueles que não tinham nada a ver com a história, quero que você preste atenção nisso, acabaram pagando preço pela rebeldia de Jonas. Muitas vezes Deus não envia a tempestade sobre a sua vida, mas há pessoas perto de você pagando preço. Há pessoas perto de você pagando preço por sua rebeldia. Há pessoas familiares seus enfrentando tempestades e tempestades porque você não está na vontade de Deus, está andando na contramão do Senhor. Aqueles que não tinham nada a ver com o assunto estavam pagando preço da rebeldia de Jonas. Jonas era uma carga involuntária no navio. Sem o mestre do navio saber se estava levando algo ali involuntário. Ele trouxe o preço. Quase foi uma perda. Eu quero que você entenda algo esta noite. Deus, quando nos coloca numa posição e nos manda fazer algo, não adianta você inventar desculpas corretas.